Moçadinha, tudo bem? Saudade de vocês. Estamos aqui mais uma vez para uma aula de ED e essa semana ela é um pouquinho mais curta porque amanhã nós já entramos aí na Semana Santa, então na sexta-feira nós não teremos aula, mas segunda-feira, dia 13, nós estamos aqui firmes, né, para mais um encontro, para mais um novo tema, que é um tema muito bacana também, que são os princípios gerais do direito. Hoje o tema da nossa aula é lacunas da lei, que em consequência nós já vamos falar também de um outro tema que é a analogia. Tá? Bom, quando a gente fala que tem lacuna na lei, é porque é possível, né, que nós não encontremos aí no nosso direito uma norma específica para aplicar o caso concreto. Nós já até comentamos outras vezes em outras aulas que a sociedade, por meio das suas necessidades, ansiedades, ela depende aí do direito, né, para que ele crie normas protetivas e dê segurança a essas situações, né, que nascem aí da adaptação social. Mas, por vezes, né, o direito não tem uma lei específica para aplicar um caso concreto, quando tem uma lide, um conflito de interesses, ou até mesmo a busca de direitos específicos da pessoa. Então, quando não tem lei, porque o legislador não elaborou a tempo, né, da necessidade, da ansiedade do novo caso, então disse que há uma lacuna, né? Há um vazio. Nesse espaço não tem lei que possa ser aplicada ao caso subjúdice. Tá? Bom, então, moçada, a integração ela é um processo de preenchimento de lacunas da lei, né? Por elementos que a própria legislação oferece ou por princípios jurídicos. Então, considerado o sistema jurídico brasileiro, a integração se processa pela analogia, pelos princípios gerais do direito e pelos costumes, conforme um artigo que nós vamos mencionar mais uma vez, mas que nós já comentamos, que é o 4º da Lindbe, né? Que diz que o juiz, ele, na falta da lei, poderá aí aplicar analogia, costumes e princípios gerais do direito. Bom, a dinâmica da nossa vida, moçada, cria, né, conforme nós comentamos, sempre novas situações e estabelece também outros rumos, né, improvisa aí circunstâncias, né? Então, as falhas ou as lacunas que os códigos, as leis apresentam, não revelam necessariamente uma incompetência do legislador e nem um atraso da ciência, tá? Podemos afirmar que as lacunas elas são inerentes às codificações, né, às leis. Muitas situações escapam inteiramente aí aos parâmetros legais. Somente quando os fatos se repetem assiduamente, tornam-se conhecidos, né, e as leis não são modificadas para alcançá-los, é que nós podemos atribuir aí uma culpa ao legislador ou aos juristas. Senão, é próprio mesmo da dinamicidade da nossa vida. Nós temos mais ansiedades e necessidades, mais fatos novos do que a possibilidade de criar leis específicas a essas situações de pronto, né? Bom, a lacuna, então, moçada, ela se caracteriza não só quando a lei é completamente omissa, quando não trata, né, não tem uma lei específica ao caso, mas também quando o legislador, quando ele vai elaborar a lei, ele deixa o assunto a critério do julgador. Então, às vezes é possível que nós encontremos normas que diz que nesse caso fica a critério do julgador aplicar a lei que mais lhe convier, né, diante da sua convicção jurídica, né, ao caso concreto. A integração da lei, ela não se confunde
com as fontes formais. Nós até vimos que a fonte formal do direito é a lei. E quando eu falo que eu vou integrar, né, fazer uma integração, eu não posso confundir aí com fonte formal e nem com os processos também de interpretação do direito. Os elementos de integração, eles não constituem fontes formais porque não formulam diretamente a norma jurídica. Então, quando o juiz aplica qualquer método de integração, porque falta a lei, né, ele não está criando uma norma jurídica, já que a norma jurídica ela é criada pelo legislativo e, em algumas situações, pelo executivo. Mas a lei em especial tem que passar por aquele processo legislativo. Tá? Então, os elementos de integração, eles não constituem fontes formais, não formulam diretamente a norma jurídica, apenas orientam o aplicador para localizá-los. Bom, moçada, existem algumas teorias sobre as lacunas, né? Os romanos, eles já haviam admitido aí a possibilidade das lacunas, conforme se pode inferir pelo texto do Justiniano. Até o professor Antônio Ricardo já deve ter comentado com vocês sobre esse jurisconsulto, né? Ele falava o seguinte: nem as leis, nem os senatos consultos podem ser escritos de tal sorte que todos os casos que acontecerem estejam nelas compreendidos. Bom, modernamente, a doutrina registra 5 opiniões distintas aí no tocante à problematização da lacuna na lei. A primeira teoria é a chamada de realismo ingênuo, né? O que quer dizer isso? Bom, vamos lá. A evolução social ela cria, de acordo com essa concepção, espaços vazios, né? Chamado também de espaços brancos, não apenas na lei, mas no próprio sistema jurídico. Então, de tal sorte que muitos casos não podem ser resolvidos com base em normas pré-existentes. Então, nós temos espaços vazios, espaços brancos, não apenas na lei, mas também no próprio sistema jurídico. E aí nós não podemos resolver, né, com base em normas pré-existentes. A segunda teoria é o empirismo científico, que diz o seguinte: tudo que não está proibido está juridicamente permitido. Alguns juristas até defendem a inexistência de lacunas, entendendo, bom, se não tem nenhuma lei que proíbe, então estaria juridicamente permitido fazê-lo, praticar tal ato. Então, com isso, nós não teríamos aí lacunas no direito, já que o que não está proibido estaria permitido. Uma outra teoria é do ecletismo. Para os adeptos dessa corrente, que é a majoritária, enquanto a lei ela apresenta lacunas, a ordem jurídica não a possui. Isso porque o direito ele se apresenta como um ordenamento que não se forma pelo simples agregado de leis, mas que as sistematiza, né? Estabelecendo ainda critérios gerais para sua aplicação. Então, o direito ele não é apenas um continente mais amplo, né? Que abrange a totalidade aí dos modelos jurídicos vigentes, como também estabelece o elenco de formas de expressão do fenômeno jurídico e os critérios também de integração da lei. Então, moçada, o que essa teoria quer dizer, a do ecletismo, né? Que é a majoritária? Há um entendimento que a lei apresenta lacunas, sim, mas a ordem jurídica não possui lacunas, porque o nosso ordenamento jurídico ele não é composto só de leis, ele é composto também de jurisprudências, de súmulas, de doutrina. Então, na falta, né, de uma lei específica para aplicar o caso, eu poderia buscar aí até
essas formas de integração, inclusive, que nós vamos estudar hoje, a analogia, os princípios gerais do direito, os costumes. Então, existem dentro do nosso ordenamento jurídico, que é o conjunto, né, de decisões, conjunto de leis que nós temos no nosso país, nós teríamos ali dentro do nosso ordenamento uma solução para o caso concreto. Às vezes não tem previsão legal, mas nós teríamos aí a solução. A quarta teoria é a do pragmatismo. Essa corrente ela reconhece a existência de lacunas no ordenamento jurídico, mas entende ser necessário se convencionar para efeitos práticos, né, que o direito sempre dispõe de fórmulas para regular todos os casos emergentes na vida social. Então, são poucos os autores que admitem abertamente essa concepção, que na prática ela é seguida por muitos juízes e por muitos tribunais, né? Que é, então, dispor de fórmula para regular aí todos os casos que emergem, que são emergentes na vida social. Bom, e por fim, uma última teoria, que é a do apriorismo filosófico, também acreditando que a ordem jurídica não apresenta lacuna. Esse pensamento ele está em concordância com o empirismo científico, tá? Mas dele se diferencia aí na fundamentação, que mais para frente um pouquinho no nosso conteúdo nós vamos falar com mais calma. Bom, outro tema dentro das lacunas da lei é o postulado da plenitude da ordem jurídica. O que quer dizer isso? Se há divergências doutrinárias quanto às lacunas jurídicas, né, os doutrinadores entendem quantas lacunas de forma diferente, do ponto de vista prático, né, vigora o que se chama de postulado da plenitude da ordem jurídica, pelo qual o direito positivo ele é pleno de respostas e soluções, né, para todas as questões que surgem aí no meio social. Então, aqui nós vamos dar um exemplo, que eu acho que nós chegamos até a comentar em sala de aula, que nós temos, dentre as nossas normas, que normas é gênero, né, do qual tem como espécie aí as regras e os princípios, nós temos, dentro das nossas normas, várias normas chamadas de principiológicas. Então, dentro entende-se que se não tem uma lei específica para aplicar ao caso, eu poderia buscar num princípio que tem uma aplicabilidade ampla, com um bom argumento, uma boa retórica, uma boa fundamentação, a aplicabilidade ao caso concreto. Por exemplo, eu posso aplicar o princípio da dignidade da pessoa humana quando qualquer direito fundamental da pessoa humana for violado. Então, vamos imaginar que violou-se a liberdade da pessoa humana, violou-se a honra, a imagem da pessoa humana, eu poderia dizer, né? Vamos imaginar que não tivesse aí uma lei específica para aplicar o caso concreto, mas eu poderia dizer que violou-se aí o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, esse postulado da plenitude da ordem jurídica entende, né, que o direito positivo o direito escrito, né, institucionalizado pelo Estado, ele tem respostas dentro do seu próprio ordenamento para qualquer questão social. Se eu usar especialmente as normas do tipo princípios, eu consigo resolver todos os casos concretos com um bom poder de argumentação, de retórica e de cientificidade, de fundamentação, né? Então, por mais inusitado e imprevisível que seja o caso, né, desde que submetido à apreciação judicial, deve ser julgado à luz do direito vigente. Lembrando aí que se nós não tivermos uma regra, né, que é uma norma específica ao caso, nós podemos resolver por meio de normas principiológicas, princípios que têm uma amplitude de aplicabilidade mais ampla, né? Desculpa a redundância, né? Tem uma aplicabilidade mais ampla. Bom,
Nós temos um princípio que é consagrado universalmente, é que os juízes, eles não podem deixar de julgar alegando a inexistência ou a obscuridade de normas aplicáveis. O juiz não pode falar, não tem norma para aplicar o caso concreto, portanto, eu me eximo dessa responsabilidade. Na legislação brasileira, nós temos um artigo, que é o 140 do Código de Processo Civil, que vocês vão ver aí no terceiro período, que dispõe o seguinte: o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Isso quer dizer que todos os casos, qualquer que seja ele, que chegue ao juiz para decisão, ele não poderia alegar que não tem norma específica para aplicar ao caso concreto, para se eximir dessa responsabilidade, ou até alegar uma obscuridade dentro do ordenamento jurídico e, portanto, ele não tem aí obrigação de decidir. Ele jamais poderia dizer isso, né? Bom, se o magistrado pudesse, né, abandonar uma causa, enfim, sob qualquer um desses fundamentos, né, a segurança jurídica estaria aí comprometida, tá? Porque o juiz, ele é o aplicador do direito e tem a função de solucionar os casos concretos que chegam até ele para serem julgados. Bom, o artigo 4º da LINDB diz assim, em norma de preferência, tá, moçada? Então, há um entendimento que poderia não ser em ordem de preferência, mas a maioria dos autores entendem que é em ordem de preferência. Ela indica os meios de que o juiz dispõe para solucionar os casos. Então, o artigo 4º fala assim: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com, primeiro, analogia, segundo, com os costumes e terceiro, com os princípios gerais do direito. Então, embora entendam alguns autores que o juiz poderia buscar um costume primeiro do que analogia, enfim, a maioria entende que existe sim uma ordem de preferência do juiz primeiro, na falta da lei, usar aí um modo, né, um método de integração da lei, que é por meio primeiro da analogia. Não tendo como usar analogia, usaria os costumes, e não tendo como usar os costumes, usaria aí os princípios gerais do direito. Bom, então vamos falar sobre analogia, né? Vamos dar uma noção geral aí do que é analogia. A analogia, moçada, ela é um recurso técnico, né, que consiste em se aplicar a uma hipótese não prevista pelo legislador a solução por ele apresentada para uma outra hipótese fundamentalmente semelhante à não prevista, né? Eu até peço permissão, porque eu fiz aqui, eu acho que não sei se vai dar para vocês verem, mas eu fiz aqui um esquema colocando aqui o caso 1 e o caso 2. E falando, eles têm semelhanças entre eles. O caso 1 tem lei específica para ser aplicado. Já o caso 2 não tem lei específica para ser aplicado. Quando o caso 2 não tem lei específica, mas ele é semelhante ao caso 1, então eu uso a analogia, né? Que é justamente aplicar ao caso 2 a legislação aplicada ao caso 1. Entenderam isso? Ó, caso 1 tem disposição normativa, caso 2 não tem, casos semelhantes, né? E aí eu tenho que resolver o caso 2, mas na falta da lei, então eu aplico analogia, que é uma técnica, né, de integração, para que o caso 2 não fique sem solução, e aplico aí, então, a solução dada ao caso 1. Eu tentei fazer esse esqueminha, depois vou mandar para vocês, só para vocês entenderem. Então, se a gente repetir agora que a analogia é um recurso técnico, né, que consiste em se aplicar a uma hipótese não prevista pelo legislador, a solução por ele apresentada para uma outra hipótese fundamentalmente semelhante à não prevista, nós temos aí a possibilidade da aplicação da analogia.
Só para fazer um parênteses, quando não existia o Código de Defesa do Consumidor ainda, nós aplicávamos muito o Código Civil para os casos das relações de consumo, porque a relação de consumo sim existia, mas a norma protetiva a ela não existia. Então, como eram casos semelhantes, então eu pegava o Código Civil e aplicava nas relações de consumo. Quando veio o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, isso não foi necessário fazer mais, porque aí eu já tenho lei, fonte formal específica para aplicar a esses casos concretos, tá? Bom, destinada à aplicação do direito, a analogia, ela não é fonte formal, como a lei. Ela é apenas um método de integração. É uma técnica, é um recurso técnico que o juiz tem, tá? Alguns autores até dizem que ela é uma fonte secundária, um instrumento de aplicabilidade ao caso concreto quando não tem lei específica. Então, ela não é fonte formal porque ela não cria normas jurídicas. A lei cria uma norma jurídica, mas a analogia não. Ela apenas conduz o intérprete ao seu encontro. Tá? Então, normalmente, moçada, essas lacunas elas surgem em razão do desencontro cronológico entre o avanço social e a correspondente criação de novas regras disciplinadoras. O intervalo de tempo que permanece entre os dois momentos gera aí espaços vazios na lei. Né? E uma vez manifesta, a lacuna deverá ser preenchida, utilizando-se, em primeiro lugar, conforme nós comentamos, do procedimento analógico. Então, ainda que o juiz ou o simples intérprete, né, se mantém cativo ao direito positivo, pois não poderá agir com liberdade na escolha de norma jurídica aplicável, né? Então, ele tem que se manter ainda cativo ao direito positivo. O juiz não pode agir com uma liberdade aí na escolha da norma jurídica que ele vai aplicar. E a sua função da lacuna será localizar, da analogia, né? A função da analogia será localizar no sistema jurídico vigente a hipótese prevista pelo legislador e que apresente semelhança fundamental, não apenas acidental, com o caso concreto. Então, a hipótese definida em lei, ela é chamada de paradigma, né? Então, eu uso, por exemplo, no caso 2, no caso 1, que tem norma específica para aplicar o caso, eu uso o caso 2, eu defino, né, essa lei que vai ser aplicada ao caso 2 como um paradigma, tá? A analogia, ela desenvolve o princípio do qual se diz o seguinte: onde há a mesma razão, deve-se aplicar a mesma disposição legal. Então, para haver analogia, é necessário que ocorra uma semelhança no essencial e identidade de motivos entre as duas hipóteses, a prevista e a não prevista em lei, tá? Bom, o procedimento analógico. A analogia, ela não converte o intérprete em um simples autônomo, né, que de posse aí de um direito ou de um objeto, né, vai à procura de outro semelhante. Tá? Então, durante a busca desse modelo jurídico, os juízos de valor são utilizados a cada momento. Então, para alcançar a certeza de que no caso 1 há a mesma razão que levou o legislador a disciplinar o caso 2, torna-se indispensável aí a apreciação axiológica, né, que são os valores predominantemente em uma sociedade. Eu tenho que apreciar, né, esses valores aí da sociedade. Então, somente após um criterioso estudo pode-se chegar à conclusão de que há semelhança de fato e identidade de razão entre o caso enfocado e o paradigma escolhido.
Tá? Então, para que se torne possível, né, a aplicação da analogia, não basta, entre os casos comparados, que haja muitas características semelhantes. Né? Normalmente, moçada, quanto maior o número de semelhanças, claro, maior a possibilidade de aplicação. Tá? Muitos autores distinguem aí duas espécies de analogia, chamado de analogia legal e analogia jurídica. Né? Nós entendemos aqui, nos nossos estudos, que existe apenas a analogia legal, porque a analogia jurídica ela nada mais representaria aí do que o aproveitamento dos princípios gerais do direito. O que é a analogia legal? A legal, o paradigma se localiza em um determinado ato legislativo, enquanto a analogia jurídica se configuraria quando esse paradigma fosse o próprio ordenamento jurídico. Então, entendendo que, fazendo essa distinção, né, que existe apenas analogia legal, que é aplicar a um caso concreto que não tem lei específica, a lei aplicada a um caso semelhante, para que eu possa integrar e resolver o caso concreto. Bom, para finalizar, nós temos aí uma distinção entre analogia e interpretação extensiva, né? E apesar aí de procedimentos distintos, né, a interpretação extensiva e a aplicação analógica, né, de muitas da lei, né, muitas vezes elas são confundidas. Então, algumas pessoas confundem, né, a analogia com uma interpretação, uma hermenêutica extensiva que o juiz pode fazer. Tá? Na interpretação extensiva, o caso ele é previsto pela lei diretamente, mas ele tem uma insuficiência verbal. Agora, na interpretação extensiva, nós vamos ver que amplia-se o significado das palavras, né? A significação, até fazê-las coincidir aí com o espírito da lei. Com a analogia, não ocorre esse fato, pois o aplicador ele não luta contra a insuficiência de um dispositivo, mas com a ausência de dispositivo de lei. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui da interpretação extensiva que a gente faz muito. Nós temos lá a Lei Maria da Penha. Né? A Lei Maria da Penha, ela trata, ela dispõe sobre uma lei que protege a violência doméstica contra as mulheres, né? Ou seja, para proteger as mulheres da violência doméstica. Só que, por uma questão de insuficiência verbal, ela não estendeu às mulheres transexuais essa proteção. Então, quando chegar um caso concreto para o juiz, né, sob análise, para julgamento, se for um caso de violência doméstica de uma mulher transexual, embora a Lei Maria da Penha não diga isso, faltou aí houve uma insuficiência verbal, ele pode aplicar a Lei Maria da Penha por uma interpretação extensiva, tá? Então, por isso se difere da analogia, porque a analogia não tem dispositivo naquele caso e a interpretação extensiva, o aplicador ele só luta aí contra a insuficiência verbal de um dispositivo. Ok, moçada? Então, nós vamos ficando por aqui. Nós temos um trabalhinho para entregar aí até o dia 13 de abril, que é sobre uma jurisprudência e uma súmula, valendo 2 pontos, né? E quando nós voltarmos dia 13, já com o tema Princípios Gerais do Direito, que é uma outra forma de integração, né, da lei, ao caso concreto, na falta dela, né? Aí eu vou já marcar um novo trabalhinho, mas lá para o dia 30 de abril para vocês entregarem, tá? Enquanto isso, nós vamos pontuando aqui as avaliações, eu vou colocando no portal para vocês irem acompanhando. Bom, estarei de plantão, se o Zoom não entrar,
Eu estou à disposição no WhatsApp, podem me fazer inclusive chamada de vídeo, tá? E fiquem bem, né? Em breve nós estaremos juntos. Gosto de repetir isso porque o universo escuta e nos ajuda, que rapidamente tudo vai estar aí resolvido, tá? Um beijo no coração de cada um. Tenha uma semana aí santa, né? De Feliz Páscoa, né? Independente para aqueles que têm religião ou não, mas que busquem essa paz no coração. É, desejando aí só coisas boas, né? Porque quando a gente deseja coisas boas, em todos os sentidos, isso retorna para a gente com coisa boa novamente. Eu gosto muito de vocês, estou com muita saudade e até breve. Beijo, moçada.